E aí, família, estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vai ser do quadro Pode Indicar, de um filme que eu assisti ontem que falou muito no meu coração e eu queria compartilhar com vocês aqui e queria indicar. Então, se você é novo aqui, já compartilha, já se inscreve, já curte. Esse conteúdo vai ser muito bom, assim como todos os outros, e você fazendo isso, você vai estar levando o nosso canal para mais pessoas se conhecerem e também vocês receberem mais conteúdos parecidos, beleza? Então fica aí que estamos começando mais um. Voltamos, estou com meu cafezinho aqui e eu queria compartilhar com vocês, de tirar uma reflexão. Aqui no nosso canal a gente trata de tudo aquilo que leve a gente a ser mais parecido com Cristo. O assunto que eu quero tratar hoje é sobre relacionamento, de um filme que eu assisti ontem, sobre Amores Materialista. Velho, que filme bacana, eu queria ter muito assistido ele no cinema, mas acabei não conseguindo ir, mas ontem eu assisti em casa aqui, já saiu no stream, e eu acabei assistindo. Ele está no HBO Max. E eu queria falar um pouco sobre esse filme que ministrou meu coração, e como é que nós estamos hoje nos relacionando com outras pessoas. Eu não vou falar muito do filme, normalmente, como eu vou indicar um filme aqui, normalmente eu falo mais, tal, falo o início, o fim, o meio, tal, assim, para a gente possa trazer reflexão. Nesse aqui eu não vou fazer tanto isso, para que vocês possam assistir e não estragar a experiência. Mas eu quero trazer alguns pontos que o filme me trouxe em reflexão. Primeiro, o filme trata de uma mulher, né, bonita, se bem atraente, que ela é uma casamenteira, e ela trabalha numa empresa chamada, se não me engano, Adore. E ela traça um perfil ali para combinar, tipo o Tinder, né? Para quem curte encontrar pessoas pelo aplicativo, tem o Tinder, tem outros também, o Achei, que é um já mais para o povo cristão, tem o Love, tem outros aplicativos aí que já é para o cristão, mais ou menos isso, de match, né? Só que lá são pessoas que vão nessa empresa, descrevem suas características e descrevem características que quer encontrar no parceiro. Então, eu quero encontrar uma mulher de cabelo curto ou de um cabelo longo, que tenha certo tipo de altura, que ganhe certo tipo de valor ao ano, que tenha certo tipo de perspectiva do futuro, que tenha filho, que não tenha. Então você vai descrevendo o tipo de pessoa que você quer e você também vai descrever como você é, suas características. E aí essa pessoa da empresa Adore, que é essa mulher, fica responsável de fazer, pô, achei um match bom para você. E marca esses encontros. E nesses encontros, cada casamento que dão certo, eles ficam muito, né, felizes, porque você acaba ganhando com isso, né? Então, assim, e aí a perspectiva que eu trouxe ali, que ela começa a olhar pessoas de uma forma matemática, sobre valores. E isso é muito interessante, porque cada um tem um valor. Então, se você for um homem bem-sucedido, de 1,80 m, 1,85 m, que ganhe bem, tenha certo tipo de característica física, você é uma pessoa que matematicamente tem muito mais chance de encontrar uma pessoa e se dar bem. E assim elas vão tratando. Então, assim, o primeiro ponto de reflexão que eu tive, nós também não estamos assim, olhando para o outro. Pô, será que aquela pessoa é bonita? Será que aquela pessoa ganha bem? Será que aquela pessoa vai suprir as minhas necessidades matemáticas de ganhar bem, ser bonito, ter um carro, ter uma casa própria, falar certo tipo de línguas, e a gente também vem trazendo esse tipo de critérios para nós. E muitas vezes isso não é o suficiente. Eu também tenho as minhas características, como assim? Não é características, eu vou trazer um pouco para mim. Eu também traço para mim listas daquilo que são negociáveis e aquilo que não são negociáveis. Isso é importante a gente trazer e a gente ter. Eu não estou dizendo que isso não seja importante a gente traçar certo tipo de característica e o tipo de pessoas que a gente quer. Que a gente quer. Então tem coisas que na minha lista, eu sendo solteiro e eu quero encontrar alguém para casar, que tenha características que dá para ser negociáveis e tem características que são inegociáveis. Daqui a pouco eu vou falar um que é inegociável para mim. Então, só que o que eu fiquei pensando muito ali, que estava sempre em jogo aquilo que te chama mais atenção no outro. Talvez não é nem muito o como a pessoa é legal, ou como a pessoa pode ser bacana, como aquela pessoa pode ser batalhador e conquistar as coisas com você, mas muito olhar no olhar matemático, financeiro, daquilo que eu posso ganhar na relação, né? Então, eu acho muito interessante que no filme ele traz interessante para essa mulher um cara muito bem sucedido e que acaba sendo que eles chamam de unicórnio, né? Eu achei interessante eles falarem isso, que o unicórnio
Para eles é um homem que tenha mais de 1,80 m, que seja rico, né, que tenha carro, um casarão, seja milionário, e esteja solteiro, seja educado, leve para bons lugares para jantar, e elas chamam de unicórnio. E eu achei interessante usar esse termo, porque esse termo no mundo financeiro, eles dão esse nome de empresa unicórnio, é quando a empresa consegue ter um valuation, um valor de R$ 1 bilhão. Então essa empresa é uma empresa unicórnio. Então, eles também traçam esse tipo de pessoas que são raras de ter, né? Um homem bem-sucedido, educado, que quer casar, que seja solteiro, que esteja mais de 1,80 m. E ela acaba se envolvendo com essa pessoa e também traz no filme uma personagem, um cara que é também muito gente boa, mas é pobre, não tem muito o que oferecer financeiramente, mas é um cara que tem um coração bonito, né? Não que o outro também não tenha, mas ele também tem um coração bonito. E ela fica nesse jogo, meu Deus, o que é que eu cedo? Só que tem algumas características ali que eu reparei muito interessante no filme, que foi, eu quero, antes de fechar, assim, eu não quero me prolongar muito, eu quero muito que você assista, mas primeiro eu fiquei reparando várias falas assim, modo de comportamento, de postura de cada um, né? Quando ela tava com um carinha que era um unicórnio, ela tinha um certo tipo de postura. Quando ela tava com esse cara que era pobretão, mas também que ela gostava, ela tinha outro tipo de postura, ela ficava mais desarmada. E achei muito interessante isso, porque muitas vezes a gente quer impressionar o outro, a gente fica armado e a gente acaba não ficando tão relaxado. E só que o outro, que era, vou chamar assim, que não era unicórnio, que era um cara que tinha um carro que quebrava, morava de aluguel com outras pessoas, tipo assim, uma vida muito miserável, mas um cara com coração muito bonito, que gostava muito dela. E ele já era um namorado há muito tempo. Então ele acaba é, ouvindo mais ela. Ela chega triste para contar com esse namorado rico, e o cara, assim, acaba não percebendo que ela tá diferente de uma coisa que aconteceu muito ruim dentro do relacionamento lá, que ela acabou encontrando, botando um match lá, e aconteceu uma coisa muito chata. Eu achei muito interessante isso. E, e o outro, ao perceber que ela tá um pouco estranha na fala, não sei o que, fala, tá tudo bem. Então o cara tem um olhar mais perceptível para ela. Aquele unicórnio, aquele homenzão que a gente às vezes idealiza, não teve um olhar simples de saber se ela estava triste ao chegar em casa. Mas aquele que, teoricamente, não tinha muito o que oferecer, tinha um olhar mais técnico para ela. Um olhar técnico não, tinha um olhar mais de olhar dentro dela e saber quando ela estava bem e quando ela não estava. Então isso é muito importante, que a gente venha escolher pessoas que o filme fala muito interessante. Isso para mim matou a chave, velho. Que o filme fala uma coisa no início da narrativa e até meio que no final fala. A olhar, é um discurso que até essa camiseteira fala, né? Que ao olhar para a pessoa, a gente veja naquele outro pessoas que venham trocar a nossa fralda. Pessoas que venham trocar fraldas um do outro. O que isso quer dizer? Que foi tão profundo para mim? É que ao olhar para a pessoa que eu quero me relacionar, essa pessoa, eu quero trocar a fralda dela, ou seja, eu quero envelhecer com ela. Eu quero estar até o final da vida com ela. E ela a mesma coisa comigo. E tem muito que aqui a Bíblia fala, né? Um homem largará pai e mãe, se unirá à sua esposa, até que a morte nos separe, né? Então, o casamento é para isso. Claro que pode acontecer várias coisas no meio do caminho, e mais o casamento é que a morte o separe, é que a gente chegue, enfim, é que a gente possa trocar a fralda um do outro. E isso a fala que o filme traz, essa narrativa, eu achei bastante interessante. Então que a gente venha a essa reflexão, que a gente venha a ter esses princípios a nos relacionar. Uma coisa que eu falei lá no início, que eu falei que para mim, as coisas que é inegociável é uma pessoa ser extremamente apaixonada por Jesus. Uma pessoa que ame Jesus acima de tudo, porque se a pessoa ama Jesus acima de tudo, ela vai saber valorizar um relacionamento, valorizar uma pessoa, valorizar os pais, valorizar o trabalho, valorizar o filho. Então, porque ela ama Jesus acima de tudo, então ela sabe a medida de amar cada um. Quando o nosso coração está em lugares errados, quando a gente ama demais a nossa esposa, quando a gente ama demais o nosso filho, quando a gente ama mais o nosso trabalho e o nosso coração estar ali, a gente acaba amando de forma obsessiva, amando de forma errada, até prejudicando o outro. Mas quando o nosso coração está voltado em amar a Cristo, a gente ama aquela pessoa de forma correta. A gente ama a nossa esposa a fim de dar a vida para ela, assim como a Bíblia ensina. Então, que a gente possa ter esse olhar para o outro de, beleza, todas essas coisas são importantes, que a pessoa seja batalhadora, correria, né? Mas que não seja só com um olhar matemático, se ele vai conseguir me levar para um restaurante, se eu vou sair de carro, se eu vou poder fazer viagem para fora. Isso tudo é bacana, mas é banal mediante uma pessoa que quer estar com você para trocar sua fralda.
quer te amar acima de tudo, que juntos vocês possam conquistar isso. Então que a gente venha ter esse olhar e não nos entregar de qualquer forma, né? Mas que a gente venha ter critérios e saber escolher da melhor forma possível com quem nós vamos nos relacionar.